Beleza, são 9 horas e 16 minutos. Agora nós estamos também pelas redes sociais e também aqui pelo rádio. E eu gostaria da atenção de vocês para que a gente possa discutir um assunto muito importante, muito valioso e muito caro para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que fazem concurso público no município de Campos dos Goytacazes. Eu tomei o cuidado de analisar a posição das prefeituras, que isso não é um problema que acontece só em Campos, analisar a posição das prefeituras e também das pessoas que fazem concurso público para tentar ser o mais isento possível no que eu vou falar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente que quando uma prefeitura, e aí nós estamos nos referindo à prefeitura de Campos, ela abre um concurso público, ela não abre um concurso público simplesmente porque a prefeita acordou com insônia e resolveu fazer alguma coisa. Não. Abre-se um concurso público quando a administração pública entende que há necessidade de preencher algumas vagas que estão em aberto dentro do poder público. Então, digamos que a prefeitura tenha entendido que há 20 vagas para auxiliar de enfermagem. Beleza. Se há 20 vagas para auxiliar de enfermagem e a prefeitura quer preencher essas vagas, ela tem que preparar uma coisa que se chama dotação orçamentária. O que é dotação orçamentária? Se o Cláudio Andrade vai passar para auxiliar de enfermagem e ele vai ser um membro concursado da prefeitura, a prefeitura tem a obrigação de ter todo ano 12 mensalidades de pagamento dele mais o 13º. Por quê? Porque por ele ser aprovado no concurso público, o Cláudio Andrade agora faz parte dos quadros efetivos da Prefeitura de Campos. Então, não tem conversa, não tem desculpa, não tem chororô em dizer que não vai pagar concursado. Prefeitura tem obrigação de pagar concursado, por bem ou por mal. Não tem conversa. Estamos falando de pessoas concursadas. Por isso que existe a dotação orçamentária. Ou seja, uma preparação econômica prévia para que quando as pessoas passarem dentro do número de vagas, não estou falando nos classificados, estou falando daqueles que passaram dentro do número de vagas. Esses, a prefeitura tem que ter o dinheiro preparado. Pois bem, em Campos, nós estamos assistindo a uma série de problemas com concursados que passam nos concursos e não são chamados pela prefeita de Campos para exercer os cargos pelos quais estudaram e foram aprovados. Ponto. Existe uma coisa que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei, ela cria modos de trabalho para a prefeitura. Então a prefeitura de Campos, segundo a lei, ela tem um teto que ela não pode ultrapassar com gasto de pessoal. Porque se ela ultrapassar esse teto, ela vai responder perante o Tribunal de Contas e poderá haver uma série de sanção para os prefeitos. Então estou aí colocando para vocês de forma muito clara a posição do candidato e a posição da prefeitura. Então a prefeitura ela tem que ter o cuidado para não ultrapassar o teto que a Lei de Responsabilidade Fiscal dá a ela com gasto de pessoal. Ótimo, legal. E o candidato que viu a publicação da lei do concurso público e passou dentro das vagas também tem o seu direito. Partindo de que princípio? De que a prefeitura só abriu esse concurso público porque já tinha preparado antes a dotação orçamentária. Então, se o Cláudio Andrade passou dentro das vagas, dane-se a prefeitura se ela tem ou não como me pagar. Ela é obrigada a me pagar porque foi ela que abriu o concurso, eu não pedi a ela, foi ela que preparou a dotação orçamentária. Ponto. Porém, a jurisprudência e as leis dizem que se a prefeitura passar por uma crise econômica, queda de arrecadação, essa prefeitura pode sim deixar de chamar concursados. Porque entre o interesse individual do candidato e o interesse coletivo da sociedade, o interesse coletivo da sociedade deve prevalecer. Ok.
princípio de responsabilidade. Legal. Só que em Campos dos Goytacazes, esse assuntozinho de crise não pode colar. Sabe por que não pode colar? Porque um dos concursos que estão sendo mais discutidos, ele ocorreu em 2002. 3, 4, 5, 6, 2012, né? 13, 14, 15. 2002 não, 2012. Ué, em 2012 não tinha crise do barril. Em 2012 a prefeitura nadava em mares cristalinos de água azul. Em 2012, a prefeitura de Campos tinha mais de 20 mil pessoas em firmas terceirizadas. Em 2012, a prefeita Rosinha, em momento algum, falava em crise. Né? Então, quando o Fábio Ribeiro, secretário de administração, bate no peito e diz aos concursados que eles não podem ser chamados e não há expectativa para isso devido à crise que assola não só o município, o estado também como o país, trata-se de uma meia-verdade. Para que a gente não fale que ele está mentindo, ele está faltando ou dizendo uma meia-verdade. Porque este concurso de 2012 foi há 3 anos atrás. E há 3 anos atrás nós não estávamos falando de crise alguma dentro do município de Campos dos Goytacazes. Então é muito importante que a sociedade de Campos preste muito bem atenção nisso. A prefeitura pode sim alegar crise baixa na arrecadação para não chamar concursados, mas isso não vale para concurso público antes de janeiro de 2015. Por quê? Porque até as eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro, ocorrida em outubro de 2014, ninguém falava em crise em Campos, não. Alguém que está me ouvindo presenciou Rosinha, o marido dela ou qualquer secretário municipal ir por rádio, para jornal, antes das eleições para o governo do estado, dizer que a cidade de Campos estava passando crise? Os mais de 5 mil demitidos hoje, dentro do cenário administrativo de Campos, ouviu a prefeita, o secretário falar em crise? Vocês que foram demitidos, sabiam que seriam demitidos antes do pleito eleitoral de outubro de 2014? Duvido que alguém tenha recebido essa informação. Então isso vale também para os concursados. Concursado que ouvir de Fábio Ribeiro que não pode ser convocado por causa da crise, precisa apenas fazer uma continha. Fez o concurso quando? Antes de janeiro de 2015? Então, meu amigo, não tinha crise não. Não tinha crise não. Não tinha crise nenhuma. Porque quando esse grupo político que está no governo se preparou para eleger o seu candidato ao governo do estado, ninguém falava em Campos em crise. Ninguém falava em Campos em dificuldade. Ninguém falava em Campos em quebra de contratos, cancelamento de contratos, demissão em massa de terceirizados, de DAS. Ninguém falava em deixar as escolas municipais como elas estão hoje, entregas baratas, com professores correndo risco, aluno sujeito a sair da escola porque não tem vigia, porque não tem auxiliar, nas creches para fazer as limpezas higiênicas das crianças não tem funcionário também. Isso ninguém falava antes das eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro. Então você que é concursado, lembra disso. Esse discurso de que não pode chamar devido à crise é um discurso aceito, inclusive, pela jurisprudência dos tribunais. É aceito. Mas pra gente aqui não vale antes de janeiro de 2015. Porque antes de janeiro de 2015, a própria prefeitura e os atuais gestores não falavam de crise. E se concurso público tem que ser preparado de forma prévia, ou seja, você não passa no concurso e depois arranja um dinheiro para te pagar. É o contrário.
Primeiro preparam o dinheiro, preparam o caixa para depois abrir o concurso. Então, o concurso, por exemplo, de 2012, o dinheiro tem que estar em algum lugar. O dinheiro tem que estar em algum lugar. O dinheiro dos concursados, da dotação para chamar, tem que estar em algum lugar. Sem contar que, quantos concursados que estão nos ouvindo agora, que só tomaram posse porque entraram na justiça com mandado de segurança. Só no meu blog eu já divulguei mais de 30. Principalmente do concurso do PSF. Então, tá na hora da gente discutir a coisa pública. Discutir com verdade. Tanto que os telefones estão abertos para o secretário de administração, Fábio Ribeiro. Aqui a gente não fala e tranca telefone e escolhe quem liga, não. Só não vai ligar para cá para falar da moral e da ética e da vida particular de ninguém. Como tem muita gente que gosta de fazer isso. Agora, esta questão do concurso público, caro concursado, caro aprovado, não se enganem. Alegar crise, pode alegar de janeiro para cá. Porque de dezembro de 2014 para trás, parecia que Campos era o Walt Disney. Tudo maravilhoso, a cidade preenchida de fios de ouro. Não tinha problema na cidade de Campos. Tudo caminhava às mil maravilhas. Todo mundo recebendo em dia, as empresas todas com seus funcionários trabalhando, nenhum empreiteiro reclamando que está 3, 4, 5 meses sem receber. A cidade estava maravilhosa, estava linda. O comércio do Farol não estava amargando 70% de prejuízo, o comércio do centro não tinha amargado prejuízo de quase 40% nas vendas de Natal, né? Tava tudo maravilhoso, a prefeitura continuava pagando aluguel, como continua, da Secretaria de Obras, de quase 20 mil reais por mês, paga aluguel do Ministério do Trabalho, a sede aqui em Campos também, quando o órgão federal tem verba, e por aí vai, até dezembro Rosinha pagava aluguel de garagem no Rio de Janeiro, de sala do Rio de Janeiro, então tava todo mundo com dinheiro, a prefeitura tava cheia de dinheiro, né? De repente o dinheiro da prefeitura acabou por causa da crise do barril. Coitado do barril. Coitado do barril. Então você que é concursado, fica de olho. Fica de olho, porque esse discursozinho, que é até aceito pela justiça, de que uma prefeitura pode deixar de chamar o concursado devido à queda na arrecadação, isso é verdade. Isso é verdade. Mas não se aplica pra gente não. Sabe por quê? Porque a prefeitura gasta milhões com propaganda institucional dizendo que Campos está uma maravilha, que Campos está linda, minha cidade, meu amor. Então tá na hora de provar que a minha cidade, meu amor, pode sim chamar os aprovados que lutam, que gastam, que perdem tempo com a família, perde o tempo na convivência com seus filhos. Muitos viajam para fazer curso em Macaé, no Rio de Janeiro, para chegar a fazer a prova de um concurso público, passar e não ser chamado? Sob a alegação da queda da arrecadação, isso vale, mas não vale para Campos não. Não vale não, porque os próprios gestores municipais, até as eleições de outubro do ano passado, não falavam em crise. Pelo contrário, falavam que Campos tinha status de capital, cidade modelo, maravilhosa. Depois, por alguma coincidência, quando esse grupo político não conseguiu realizar o projeto estadual que eles tinham, a cidade, por incrível que pareça, mergulhou no inferno astral. Tudo começou a desabar como se Campos fosse um castelo de cartas. Então eu queria deixar esse recado para vocês e abrir os telefones para que a comunidade possa participar. Não aceitem somente a versão do governo. Tenham opinião própria, procurem explicações, porque a coisa mais importante do mundo e que nenhum governo tira da gente é o conhecimento e a informação.